E aí pessoal, eu sou o Victor, autor do jogo Triunfal Card Game, e hoje eu irei explicar as bases desse jogo para vocês. Existem diversas modalidades de jogar o Triunfal, mas aqui eu irei explicar o modo de paredão, que é um modo descontraído para se jogar com diversas pessoas simultaneamente. Para jogá-lo basta um baralho padrão de 48 cartas e podem participar de 2 a 8 jogadores a partir de 8 anos de idade. No Triunfal, você duela com seus amigos, convocando personagens de diversos universos e buscando vencer as batalhas e acumular pontos no pódio. Mas como é que se joga o Triunfal? Cada participante deve, no início de sua rodada, comprar cartas do topo do baralho até ficar com 3 na mão. Então, no início de cada rodada de jogo, todos compram cartas até ficarem com 3 na mão. Caso você não goste das cartas que você comprou, das cartas de sua mão, você pode escolher manobrar. Nesse caso, quando você manobra, escolha qualquer número das cartas de sua mão e as recicle. Reciclar é colocar as cartas no fundo do baralho. Daí, para cada carta que você reciclou, você pode comprar uma de novo do topo do baralho e você só pode manobrar apenas uma vez por rodada. Daí, os jogadores devem selecionar uma carta da mão para jogar. A carta selecionada deve então ser colocada de cabeça para baixo sobre o campo de jogo, e depois que todos os jogadores tiverem selecionado suas cartas, todos revelam ao mesmo tempo, e aí vamos para a fase de combate. Para combate, compare o valor das cartas reveladas, que é o número no topo da carta. Esse é o valor. A carta que tiver o maior número ou empatar entre o maior número ganha. A carta que ganhar ou cartas que ganharem ficam de pé, chamado assim de pódio, fica verticalmente de pé no campo, e as outras que perderam são colocadas horizontais, deitadas fora do pódio. A partir disso, uma nova rodada se inicia, os jogadores compram cartas até ficarem com 3 cartas na mão e selecionam outra até o primeiro que somar 20 pontos ou quem tiver mais pontos quando as cartas do baralho acabarem, que será considerado o vencedor. Todas as cartas jogadas devem permanecer em jogo, permanecendo de uma rodada para outra, a menos que uma condição especial, uma habilidade ou uma carta diga o contrário. Em resumo, esse é o jogo. A cada rodada, compra-se até ficar com 3 cartas na mão, pode manobrar, seleciona uma carta, todos baixam, revelam ao mesmo tempo, comparam os valores, os maiores permanecem, ficando no pódio, e no final, quem somar 20 pontos no pódio ou mais ganha, ou quem tiver mais pontos caso o baralho termine. Esse é o resumo do jogo. Mas observe que a anatomia das cartas, elas possuem seu valor, que é o número no topo dela, possuem o seu título, que é o nome da carta, a tipologia, que são características do tipo dela, do mundo que o personagem pertence, e por fim, mais importante, o texto, que é a parte quadrangular, na parte mais de baixo da carta, que determina suas características. Antes de selecionar uma carta para baixar, preste atenção nesses detalhes, principalmente no texto, que é onde tem os detalhes maiores, e o principal deles é o custo. Algumas cartas possuem custo, e indica que, se você não puder pagar esse custo que está escrito na carta ao revelá-la, ela deverá ser reciclada. Isso é, você deve colocá-la no fundo do baralho. Antes de baixar qualquer carta, assegure se ela tem um custo, e se tiver, veja se você pode pagar esse custo. Além do custo, as cartas podem ter efeitos especiais, que eles podem acontecer antes do combate, isso se chama efeitos de investida, ou podem acontecer após o combate, que são chamados de estratégia, que vocês vão ver no texto da carta. Alguns efeitos também são constantes, acontecendo enquanto a carta estiver em jogo, em campo, dentro do jogo, e alguns efeitos especiais caso a carta seja descartada. Outro detalhe crucial é que alguns efeitos podem destruir cartas em jogo ou descartar cartas. Quando isso acontece, a carta é colocada na pilha de descarte, normalmente ao lado do baralho, que é chamado de tumba. Algumas cartas se relacionam com essas mecânicas, tendo efeitos especiais ou efeitos únicos relacionados com a tumba. E com isso você já sabe os conceitos básicos do jogo. Em próximos vídeos e em próximas situações, iremos entrar em mais detalhes sobre as habilidades das cartas e outras características. Qualquer dúvida ou questionamento é só entrar em contato conosco em nossas redes sociais.